Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Para mais um vídeo, hoje é dia de aprender jogando. A história que eu vou contar hoje é a história do Jeet Kune Do. Essa arte marcial que foi criada aí pelo Bruce Lee, um dos maiores artistas marciais de todos os tempos. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Kings of Kung Fu. É um jogo que não é muito bom, o gráfico dele aí não é tão legal, mas isso não tem que ser levado muito em consideração, já que é um jogo criado por uma produtora independente. E eles merecem todos os créditos por terem trazido um jogo de Kung Fu. Eles tiveram aí uma intenção ótima. É óbvio que se eles tivessem mais subsídios, acredito que o game teria ficado excelente. O game ele faz referência a vários artistas marciais conhecidos como Bruce Lee, o Jack Chan, o Ip Man, tem também aquela menina do Karate Kid que eu esqueci o nome, tem aí o Van Damme, entre outros artistas marciais aí. O game é só um game de combate, estilo Street Fighter, Mortal Kombat. E é um game aí que tem uma duração até longa, né? Você para conseguir zerar, você tem que passar por várias lutas aí. Acho que até mais que 10 combates. Então eu vou deixar o gameplay rolando de fundo enquanto eu conto a breve história do Jeet Kune Do. Então é isso aí, vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos para a história dessa grande arte marcial. Eu vou tentar resumir aqui legal a história do Jeet Kune Do. É óbvio que existem vários livros contando a fundo sobre o Jeet Kune Do, inclusive filmes, né? Dragão, a história de Bruce Lee, é um filme que conta o momento ao qual Bruce Lee criou o Jeet Kune Do mais perfeitamente. Mas resumidamente, o Jeet Kune Do foi uma grande sacada do Bruce Lee. Porque ele percebeu que as artes marciais elas estavam focando muito em floreios. Ou seja, coisas ineficientes para um combate real. Por exemplo, você tem lá um cara que está treinando uma arte marcial, dá mortal, dá estrela sem as mãos, dá peão rodado, chute virando cambalhota. Isso para ele era uma coisa que não era eficiente para um combate. Era uma coisa mais floreada, que não tinha muito eficiente numa luta real. E ele percebeu também que em muitas artes marciais os alunos tinham dificuldade de aplicar as técnicas na rua. Então ele focou numa arte marcial ao qual pudesse ter velocidade e eficiência. Eu não julgo e digo que alguma arte marcial é melhor que a outra ou pior que a outra. Mas eu sei e tenho certeza que existem artes marciais mais eficientes e menos eficientes. Ao longo desses anos eu pude treinar várias artes marciais, mais de 6 ou 7 artes marciais, e eu percebi que umas eram mais eficientes que as outras. Então eu adotei para mim técnicas de cada uma e se eu precisar usar, eu vou saber a técnica que eu vou usar para cada tipo de situação. E foi isso que o Bruce fez. Ele pegou vários estilos de artes marciais, como o boxe, o wrestling, a esgrima, o savate, a luta livre, as técnicas de mobilização, por exemplo, do jiu-jitsu, algumas técnicas de queda, como as técnicas do judô, e também as técnicas aprendidas do Wing Chun que ele treinou na China com o Ip Man. Ele pegou tudo isso e quis criar algo que realmente fosse eficiente, tirando de cada arte marcial o seu melhor. E do ponto de vista teórico dele, a importância também tinha relação com outras coisas, como a distância, o timing, a cadência, a quebra de ritmo dos fatores psicológicos dentro de um combate, entre outras coisas que muitas artes marciais acabam não levando em consideração ou não treinam da forma que deveria ser treinada. Por exemplo, se você já competiu alguma arte marcial, você sabe que a distância é primordial. A gente viu a última luta aí do McGregor contra o José Aldo. Muitas pessoas disseram que foi sorte. Eu acredito que o McGregor ele tenha imposto a distância perfeita e teve o timing para entrar aquele cruzado no queixo do Aldo. E Bruce enfatizava muito isso. Ele dizia que a distância era primordial e o timing, por exemplo, de um contra-ataque ou de um golpe perfeito era também algo primordial que devia ser treinado sempre, assim como a cadência numa luta. Você tem que cadenciar, não vai sair que nem um boi louco, porque depois de 3 minutos você já está morrendo, colocando a língua para fora e o seu adversário vai ter vantagem sobre você.
tranquilamente. E o fator psicológico, já que o Jet Kune-Do ele não se limitava somente à parte física, mas também à parte filosófica. E o psicológico é algo que às vezes é treinado em algumas artes marciais e às vezes é deixado de lado. Não adianta nada um atleta, por exemplo, treinar durante 10 anos dentro de um ginásio, socar o saco de boxe, levantar peso, correr, e na hora dele entrar numa situação real de luta, o psicológico dele desabar e ele não conseguir nem se mover. Ou seja, vai acabar apanhando de alguém que nunca treinou, mas tem um psicológico mais forte. E era isso que Bruce Lee estava querendo enfatizar também. O seu psicológico tem que estar preparado para todos os tipos de situações. O Jet Kune-Do ele não pode ser considerado um estilo. Isso faria com que a arte perdesse o seu objetivo, que na verdade a gente deve considerar o Jet Kune-Do como uma ferramenta. Ou seja, o Jet Kune-Do ele transcende qualquer conceito de estilo que já foi criado até os dias atuais. As técnicas do Jet Kune-Do têm o intuito de fazer o praticante desenvolver o seu potencial marcial ao máximo, pois ele não vai simplesmente decorar uma técnica. Por exemplo, você chega numa academia de boxe, dá lá jab direto cruzado e esquiva para o lado para o outro. Jab direto cruzado, esquiva para um lado para o outro. Isso pode funcionar para alguns e para outros não. O que Bruce queria dizer com isso é, por exemplo, se eu tenho elasticidade, por exemplo, e sou uma pessoa que tem mais facilidade a dar um chute alto, e outro tem menos elasticidade e pode dar um chute baixo, tanto alto quanto baixo é um chute. Então ele enquadra aquilo que está no limite dele e aquilo que é mais eficiente e melhor para ele treinar, e torna aquilo totalmente usual e eficiente dentro de uma situação de combate. Bruce ele também enfatizava muito os pontos de pressão, as alavancas que eram de fato efetivas, a ação e a reação, a inércia, entre outras coisas. O Jet Kune-Do é um método pessoal onde o praticante ele adapta o estilo ao seu corpo e não o corpo ao estilo. Bom, já no caso de adaptar o estilo ao corpo, a situação ela se inverte um pouco. Eu vou dar um exemplo. O aluno aprende mais facilmente, no caso do exemplo que eu citei do chute alto e baixo. Por que chutar alto, já que um chute baixo é tão eficiente quanto, né? Então, o Jet Kune-Do ele deve questionar o porquê das técnicas. Um aluno pode praticar um chute baixo, enquanto o outro mais flexível pratica o alto, porém os dois vão estar praticando um chute de igual eficiência. E nenhum deles deixará de aprender novas técnicas porque ficou preso aprendendo uma técnica que talvez demorasse um mês ou mais para chegar a uma razoável eficiência e precisão. O Jet Kune-Do ele também é uma filosofia. Bruce Lee, cara, eu gosto muito de estudar sobre esse camarada. Bom, pessoal, o Jet Kune-Do ele tem, segundo Bruce, como o maior objetivo, resumidamente, deixar de fora tudo que é inútil e trabalhar apenas com o que é essencial para a melhor prestação de um lutador em qualquer tipo de combate. Falando de treinamento, é complicado achar locais para o treino de Jet Kune-Do. Muitas pessoas às vezes perguntam nos comentários onde treinar, né? Algumas artes marciais que são menos conhecidas. Por exemplo, aqui na cidade, eu moro numa cidade grande, uma cidade litorânea, na cidade de Santos, São Paulo, e por aqui não tem Jet Kune-Do, né? Não tem. E no estado de São Paulo, na capital eu sei que tem, mas é mais difícil de achar. Então você tem que dar uma procurada, tem que dar uma pesquisada. Às vezes até tem, mas é muito longe, né? Porque São Paulo é enorme, então às vezes você demora de metrô 50 minutos para chegar em uma estação. Então às vezes tem, mas é muito longe. Bairros, eu sei que bairros aí, mas vamos dizer assim, periferia não vai ter, né? Vai ser bem mais difícil de achar. Vai achar mais lá pro centro ou bairros mais, vamos dizer assim, né, de gente de grana. E filmes, tem vários sobre Jet Kune-Do, vários. Eu podia botar uma lista enorme aqui,
mas veja os filmes do Bruce Lee. Né? Eu acho que é o melhor, a melhor indicação que eu posso dar. Veja os filmes do Bruce. O estilo igual dele não vai ter. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem esclarecedor. E para entender mais sobre o Jet Kune Do, entenda mais sobre Bruce Lee. Entenda mais sobre a filosofia do Bruce Lee. Entenda mais sobre a arte que ele criou. E aí você vai conseguir se aprofundar na filosofia do Jet Kune Do, que vai muito além de uma simples história. E é isso. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Fui. Player 1 wins. Round fight. O Jack Chan, o Ip Man, tem também aquela menina do Karate Kid que eu esqueci o nome, tem aí o Van Damme, entre outros artistas marciais aí. O game é só um game de combate, estilo Street Fighter, Mortal Kombat, e é um game aí que tem uma duração até longa, né? Você, para conseguir zerar, você tem que passar por várias lutas aí, acho que até mais que 10 combates. Então eu vou deixar o gameplay rolando de fundo enquanto eu conto a breve história do Jet Kune Do. Então é isso aí, vamos lá, vamos para o que interessa, vamos para a história dessa grande arte marcial. Eu vou tentar resumir aqui legal a história do Jet Kune Do. É óbvio que existem vários livros contando a fundo sobre o Jet Kune Do, inclusive filmes, né? Dragão, a história de Bruce Lee, muito bom, o gráfico dele aí não é tão legal, mas isso não tem que ser levado muito em consideração, já que é um jogo criado por uma produtora independente. E eles merecem todos os créditos por terem trazido um jogo de Kung Fu. Eles tiveram aí uma intenção ótima. É óbvio que se eles tivessem mais subsídios, acredito que o game teria ficado excelente. O game ele faz referência a vários artistas marciais conhecidos como Bruce Lee. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Para mais um vídeo hoje é dia de aprender jogando. A história que eu vou contar hoje é a história do Jet Kune Do. Essa arte marcial que foi criada aí pelo Bruce Lee, um dos maiores artistas marciais de todos os tempos. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Kings of Kung Fu. É um jogo que não é muito... é um filme que conta um momento ao qual Bruce Lee criou o Jet Kune Do mais perfeitamente. Mas resumidamente, o Jet Kune Do foi uma grande sacada do Bruce Lee. Porque ele percebeu que as artes marciais elas estavam focando muito em floreios. Ou seja, coisas ineficientes para um combate real. Por exemplo, você tem lá um cara que está treinando uma arte marcial, dá mortal,